venho de uma família onde nunca houve uma máquina fotográfica em casa. Meu pai não tinha essa coisa da fotografia, e quando eu comecei a me interessar por fotografia, eu tive que pegar uma câmera emprestada de um amigo meu, que era uma pessoa de posses, de uma família rica. Então ele tinha tudo, tinha todos os brinquedos, e tinha uma câmera boa, uma Yashica, fazia aquele negativo 4x4 quadradinho. E eu pedi para ele: ô Arthur, tanto que você não curte muito, nem liga para essa câmera, não, pode ficar com ela, pode ficar com ela emprestada. Eu peguei a câmera emprestada, eu devia ter uns 17 anos, e comecei a fotografar sem ter muito conhecimento. Mas aí eu logo entrei para arquitetura, e eu conheci um fotógrafo que estava estudando arquitetura também, que é meu amigo até hoje, talvez o meu amigo mais antigo que eu tenha contato, que é o Cláudio Brusli, irmão daquele jornalista Maurício Brusli. E a gente chama de Claude. E o Claude foi dando as dicas para mim. Eu ia perguntando, algumas coisas, bem elementar, Mas eu já fazia alguma coisa que ficava razoável, porque nessa época os filmes de fotografia vinham com uma bula, que nem remédio, um papelzinho enrolado, e vinham umas instruções bem simples, Então eles diziam para você colocar a velocidade o mais próximo possível da sensibilidade do filme. Então se o filme era 125, na época não era ISO, era ASA, 125 ASA, você botava a velocidade de 125, e aí tinha uma regrinha, Céu azul com sol direto, 16, nublado claro, 11, nublado mais escuro para chover, 8, na sombra do sol, 5 e 6. Então tinha essa regrinha lá que eu guardei, e as fotos saíam, saíam razoáveis. Mas a minha relação com a imagem, não exatamente com a fotografia, mas com a imagem, é anterior a isso. Eu sempre fui, desde criança, muito observador. Eu passava férias numa cidade perto do Rio, Petrópolis, uma cidade na Serra, e a minha diversão era ficar olhando para a formiga no formigueiro, observando o passarinho, olhando plantas. Eu gostava. Minha casa tinha um terreno grande no fundo, assim, uma mata, não era um terreno cultivado, não era um jardim, era uma matinha. E aí uma época eu descobri uma lona que meu pai tinha, grande, que era um toldo que tinha sido substituído, tinha saído da janela. Eu pedi a lona para ele, ele me deu a lona, eu fiz uma barraca, e eu passava a maior parte do dia, eu morava na barraca, e só fazia as refeições e dormia na minha casa. Então essas minhas férias na barraca foram uma espécie de curso de zoologia, de entomologia, de botânica, de taxonomia, de tudo, me interessava por tudo. E paralelo a isso, eu sempre gostei muito de ler. O meu apelido na rua, na General Vicéria, onde eu morava, era Enciclopédia Ambulante, porque eu lia, inclusive, enciclopédia. Eu adorava ler enciclopédia. E lá em casa sempre teve muito livro, que todos os meus parentes próximos, pai, mãe, tio, são todos professores. Eu resisti até uns 5 anos atrás, mas acabei me contaminando aí, descobrindo que eu gosto. Eu tenho jeito para transmitir, para ensinar. E aí eu tinha essa coisa livresca, de ler muito, de ter muita informação, e ao mesmo tempo essa observação visual, sempre tive muita memória visual. Eu vejo uma coisa e eu guardo para sempre. E há muitos anos eu sempre ando com uma pequena câmera, mas com qualidade, uma câmera que é a minha Canonzinha de 10 megapixels RAW, que é uma espécie de caderno de anotações visual. Como os escritores que escrevem as ideias no caderninho, eu fotografo as coisas interessantes que eu vejo, eu registro. Tem várias, de Marília rendeu fotos ótimas,
de tudo, de gente, de rua, então tem umas fotos interessantes. Então eu estou sempre acumulando experiência visual. Isso que eu falei para vocês, que eu acho muito importante, você formar uma cultura visual, ter um acervo de imagens, tá? Porque ninguém cria nada do nada, você cria a partir do existente. Tá? Então, se você tem pouco repertório, a sua criação vai ser muito limitada, você vai ter pouco range de criação, né? Pouco espaço de criação. Então, eu sempre tive isso, né? E com o cinema foi a mesma coisa, eu sempre gostei de cinema, desde garoto, eu nas férias, né, ia lá na sessão tripla, e mesmo no Rio de Janeiro eu ia muito, e eu tinha um gosto muito eclético, eu gostava de faroeste, de comédia, eu gostava de Chanchada da Atlântica, não perdia um filme do Oscarito Grande-Otella, e eu fui também direcionando, aí quando chegou na época de fazer vestibular, né, meus pais queriam que eu fosse engenheiro, não sei porquê. Nessa época existiam 3 profissões para um rapaz, você podia ser médico, advogado e engenheiro. E como eu não tinha nenhum jeito para advocacia, né, cá entre nós, para todo mundo, eu não gosto de ser advogado, acho, né, pessoas que lidam com o universo que eu não me interesso, e não tinha jeito para medicina, eles acharam que eu devia me direcionar para a engenharia, mas eu não queria fazer engenharia, aí por eliminação eu acabei chegando na arquitetura, eliminando, isso não, cheguei na arquitetura, fiz vestibular, entrei na arquitetura, mas também não era exatamente o que eu queria, tinha coisas que eu gostava, tinha história da arte que eu gostava, tinha arquitetura analítica que eu me interessei também, mas eu acabei mesmo foi formando um cineclube, fundei um cineclube lá, e fiz um filme com o pessoal da faculdade. Então a minha experiência na arquitetura foi uma experiência de cineasta experimental, aspirante a cineasta. Eu acabei fazendo esse filme, montei lá o videoclube. Mas aí abriu a Escola Superior de Cinema, a primeira escola de cinema que eu tenho notícia no Brasil, foi a escola da São Luís, dos jesuítas lá de São Paulo. E minha mãe, que já estava vendo que meus conflitos com meu pai estavam numa escalada que ia acabar em alguma coisa desagradável para todos, achou por bem me avisar da escola e me incentivar. Eu tinha uma irmã que era casada, morava em São Paulo, eu tinha onde ficar. E eu tranquei a matrícula na faculdade de arquitetura, nem fui pegar nada, deixei as coisas lá, fui embora e fui para São Paulo estudar cinema. E fiz 2 anos de cinema, a escola era boa, mas o viés da escola, nos primeiros 2 anos, era um viés teórico, né? Tinha uma parte muito forte, muito bem estruturada de humanidades, tinha filosofia, o Willem Flusser foi meu professor de filosofia, o Paulo Emílio Soares Gomes foi meu professor de História do Cinema, de Crítica Cinematográfica, Mário Chamy, o Décio Vinatari foi meu professor, só tinha gente muito boa. Mas nessa época eu estava afim de pegar uma câmera e sair filmando. Eu quis experimentar. E a escola não proporcionava isso. Aí a gente fez um grupo de cineastas. Eu sou colega de turma do Carlos Rachembar, da Ana Carolina. E esses projetos, na época projetos de cineasta, a gente formou um grupo e saímos filmando em Super 8. E aí eu vi que eu queria aquilo mesmo. Foi a hora que eu tive certeza que eu ia me dedicar àquilo. A memória que eu tenho assim, do momento que eu decidi que eu ia ser diretor de fotografia é anterior a isso. Eu estava ainda no Rio de Janeiro, estudando para o vestibular da arquitetura, num curso em Copacabana, mas eu gostava mesmo de cinema, então eu matava a aula, o curso era pertinho ali daquela Cinelândia que tem em Copacabana, né? Tem o Metro Copacabana, o Arte Palácio, Copacabana, uns 4 ou 5 cinemas ali. E eu já saía de casa sabendo qual era o filme, né, e não ia para a aula. Ou às vezes só assistia a primeira aula para pegar, assinar a lista, mas eu ia ao cinema. E eu vi, uma noite, eu vi o Eclipse do Antonioni. E eu gostei tanto do filme que eu tinha ido às 8 e eu acabei indo de 8 às 10 e fiquei de 10 à meia-noite. Perdi a hora totalmente, mas quando eu saí
do cinema, eu fui olhar o cartaz para ver quem era o fotógrafo do filme. Estava lá o nome dele, Gianni Di Venanzo, que era um grande fotógrafo. Fotografou para o Fellini, para o Antonioni. E eu pensei comigo, eu quero fazer o que esse cara faz. Eu não sabia como, não sabia se tinha escola, se estudava isso. Mas eu quero fazer isso. Mas, como não tinha como fazer, eu aceitei esse jogo de fazer arquitetura e tal, e tive essa sorte de abrir essa escola de cinema, de eu ter uma irmã casada em São Paulo. O Nelson Rodrigues tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que sem sorte você não toma um picolé na esquina. Então você precisa ter sorte, você precisa ter, pelo menos em algumas fases da vida, as coisas precisam se encadear, né? Você precisa... E hoje é a sua principal atividade? Então, como eu disse, de uns 5 anos para cá, eu também comecei a dar aula. Né? Algumas pessoas perceberam, pelas minhas explicações no set, para os assistentes, às vezes você precisa explicar alguma coisa. O cara pergunta, mas o que eu faço ali com aquilo? Então você dá uma explicação. E aí começaram a observar que as minhas explicações eram muito explicativas. Uma certa facilidade. Que é uma coisa que eu acho que é meio genético. Tem um gene aí que é na família, porque são todos professores. Minha irmã também, eu só tenho uma irmã mais velha, ela também é professora. Então eu achei que eu não podia desperdiçar essa facilidade, né? E comecei a dar. E hoje é uma atividade que, se eu deixar, se eu aceitar todos os convites, eu não faço mais nada. Né? E eu ainda quero filmar muito. Né? Você sempre tem oportunidade de trabalhar com equipes estrangeiras, de fotografar. Eu gosto muito de fazer longa-metragem e tal. Então, o ano passado, por exemplo, eu não fiz nenhum longa-metragem. 2011 foi um ano sem longa-metragem. E fiz vários curtas, ganhei vários prêmios aí importantes, mas não fiz nenhum longa. Então você fica meio, sabe, bom, fechou o ano, faltou alguma coisa, não fiz um longa. Não. Mas eu estou tentando equilibrar esse tempo dedicado ao ensino, porque não é só o tempo que você está dando a aula, você tem que preparar uma apresentação dessa aí, e eu tenho já umas 30 apresentações prontas. Leva tempo, você tem que pesquisar, encontrar essas imagens, depois você tem que concatenar isso tudo, montar isso tudo, então é uma coisa que dá um trabalho razoável. Hoje tem uma facilidade grande por esses equipamentos, da tecnologia, né, porque tudo foi trazida para o cinema e tal, né? E é possível agora produzir mais filmes, vídeos, né? Como que você analisa a qualidade dessas produções? E tem uma contradição aí, né? Ficou muito mais fácil você gravar, filmar, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de você, no suporte eletrônico digital, ter o retorno na hora, você vê o que você está gravando, né? Não precisar esperar, revelar, copiar, para no dia seguinte ou 2 dias depois você assistir, existe uma certa preguiça, né? As pessoas não estão olhando para o que elas vão gravar antes de gravar. Né? A pessoa não analisa, né, o espaço onde você está, né, antes de começar a botar luz e tal. Às vezes não decidiu nem ainda onde vai botar a câmera, já está gravando. Né? Aquela câmera balançando, fica de um lado para o outro. Então eu acho que o mais importante não é o equipamento, o acesso ao equipamento. É importante na medida que, se você não tiver nenhum equipamento, você não vai fazer nenhum filme. Mas o equipamento mais importante é esse que fica atrás da câmera, atrás do visor, né? É o olho, o olho do cinematógrafo. Né? E eu acho que essa minha experiência como professor, né, dando aula para pessoas de todos os níveis de instrução, gente que já, como na Fundação Getúlio Vargas, gente que já é formada, que é um mestrado, mas para jovens que estão começando a aprender. Então, eu sinto que o que falta mesmo é essa formação do olhar, né? Ensinar as pessoas a ver,
as coisas, né? Você só pode gravar alguma coisa depois de ter visto, né, como ela é, aquela coisa, e tirado algumas conclusões. Ou pelo menos, se você quiser descobrir como é aquilo filmando, gravando, você tem que tomar algumas providências anteriores a começar a gravar, né? Então eu procuro, como professor, fazer o que eu fiz a vida inteira como profissional, que é me preparar para gravar alguma coisa, né? E antes eu olho a locação, né? Vejo qual é a melhor hora, qual é a posição da luz, se é luz natural, né? Quais são as... Isso tudo em função de uma ideia que você tem, né? Ninguém chega num set de filmagem sem ter nenhuma ideia. Você chega com alguma ideia, você tem que ter, você não pode chegar vazio, com a cabeça vazia, né? Então eu acho a formação do olhar para aprender a ver é que é a mais importante. A técnica hoje, inclusive, está toda na internet. Cada câmera dessas aí tem um tutorial lá, tem um cara, né? Você só precisa entender inglês, o que eu acho fundamental, né? Qualquer pessoa que queira entrar nessa área tem que saber inglês, pelo menos esse inglês básico, técnico. Sem inglês não tem cinematografia, porque a informação técnica está toda em inglês. Então tem uns meninos que resistem, não, mas eu não gosto, não tenho jeito para a língua, então eu falo, olha, então vou fazer outra coisa, porque aqui nessa área é muito difícil você avançar o conhecimento, somente o conhecimento técnico, se você não souber inglês. Então, entra em outra, vai para outra atividade. Com relação ao fomento para o audiovisual, as leis brasileiras, políticas públicas, como você analisa isso? Em princípio, eu acho correto que num país do tamanho do Brasil, né, um país continental, que ainda está se desenvolvendo, né, está ainda em desenvolvimento, eu acho correto que o Estado tenha uma participação no fomento da produção, né? Agora, a forma com que isso é feito é que é uma coisa que não se chega nunca a uma conclusão, né? Porque esse fomento ele não deve ser de natureza tal que o produtor e o diretor se desobriguem de ter um retorno financeiro pela bilheteria, um retorno comercial, né? E muitas vezes você nota que não há nem essa preocupação. O cara está com um filme grande lá, pronto, né? Já recebeu dinheiro e tal, então o filme para ele está pago, ele não está preocupado, né? O filme já resolveu. E a outra coisa também é que, pela própria natureza do Estado, da instituição pública, eles estão sempre muito defasados, né? Com relação a como anda a cinematografia no mundo e tal. Então sempre há uma defasagem, né? E a gente, de uns anos para cá, de 9 anos para cá, né, a partir da mudança do governo, as pessoas que assumiram os cargos na área de cinema são pessoas muito ideologizadas, de uma ideologia que já não cabe mais no mundo atual, entendeu? São pessoas ligadas a partidos políticos, cuja ideologia é adotada em países que são muito atrasados, né? O pessoal aí do cinema é ligado a uma facção política que até poucos anos atrás, apoiava a Albânia, né? Então eles ideologicamente são muito ideologizados, e uma ideologia que não responde mais satisfatoriamente às questões da atualidade, do mundo de hoje. Então, fora essa defasagem aí de percepção de como o mundo anda, tem também uma defasagem tecnológica, entendeu? Eles já deveriam há muito tempo ter cuidado não só da distribuição em sala, eles deveriam ter cuidado da distribuição das mídias ancilares, DVD, né, televisão. Não, eles ficam nesse paradoxo de prestar atenção, né, naquilo que não rende mais, né? A bilheteria hoje dos filmes do mundo, a bilheteria principal não vem mais das salas de cinema, vem dessas mídias ancilares ou secundárias, e eles não têm nenhum plano para isso, entendeu? Não tem nenhuma iniciativa para isso.
Então eu acho que, não sei, eu acho o cineasta tem que se preocupar com isso, o produtor tem que se preocupar com isso, mas tem que ser pensado não só uma atualização disso aí, mas uma mudança também, não é? Porque começam a ter uns critérios meio esquisitos. Eu, em qualquer atividade humana, no meu entendimento, o único critério para você prestigiar, financiar qualquer coisa, né, é o mérito. Para mim só existe esse critério. Entendeu? Qualquer critério que envolva discriminação pela cor da pele, pela ideologia, pela religião, para mim não funciona. Para mim, o que conta em qualquer atividade é o mérito. Né? Eu não quero saber se o cara é médico porque ele está numa cota de alguma coisa e entrou na faculdade. Eu quero saber se ele é bom, se ele gosta de medicina, se ele entende o que ele faz. Entendeu? E atualmente há uma distorção na percepção da natureza humana. As pessoas estão invertendo a polaridade aí de muitos problemas e achando que vão resolver problemas sociais, criando divisões, né? Essas divisões que estão sendo criadas atualmente, elas para frente vão mostrar que não só não funcionou, né? Porque você não vai querer ter um médico que foi aprovado por cota, né? Você vai querer ter um médico bom. Né? Então isso aconteceu nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos abandonou essa política de cotas. Então eu acho que no cinema também tem que ser tudo por mérito, não é porque o cara é amigo, o fulano é amigo do fulano, entendeu? Ou então tem que dar, o Piauí tem que produzir 5 filmes, se tiver que produzir, ele vai produzir. Agora não pode obrigar, né? Você tem que distribuir a verba e tal para ter cinema em todo lugar. Não é assim em lugar nenhum do mundo. Né? Nos Estados Unidos tem lugares que não tem nem comissão de cinema, é o maior produtor de cinema do mundo. Não se faz cinema em todos os lugares dos Estados Unidos. Certo? Se faz em alguns, como não se faz cinema em todos os lugares da Europa. Né? Então tem coisas que são próprias, atividades que são próprias de um lugar. Então você vai na Borgonha, na França, eles são bons de fazer vinho. Né? Você vai em uma outra região, lá em Portugal, tá? Eles são bons de fazer azeite. Né? Então ninguém vai exigir deles que façam azeite e filmes. Né? Eles podem eventualmente fazer um filme, mas né, essa coisa de querer direcionar a produção cultural, né, vai ter que ter filme de todos os lugares e tal, e aí dá incentivo, bota as verbas e tal, eu acho que não é por aí. Entendeu? Você pode ter uma parte do programa, né, de financiamento para incentivar. Agora, a principal coisa, e eu estou participando de um programa do Ministério da Educação nesse sentido, é formar pessoas qualificadas para fazer audiovisual no país inteiro, isso sim. Né? A oportunidade é que tem que ser democrática, né? O poder fazer é que tem que ser, não a obrigatoriedade de fazer. Então eu estou viajando aí há 3 anos, eu viajo aí o Norte e o Nordeste dando cursos, ensinando as pessoas do zero, né, a cinematografia para elas terem os meios de fazer alguma coisa que seja boa o suficiente para não ser zapeada no controle remoto. Né? Porque estão concorrendo com coisas boas. Né? E não adianta dizer, não tem que ver porque é nacional. Ninguém do público aceita isso. Né? Não vou ver uma porcaria porque é nacional. Não é um argumento. Falando em concorrer, e os festivais? Você acha que é um painel bacana? Então, o Brasil hoje é o país com o maior número de festivais do mundo. Né? É bom, por um lado. Eu não sei se tem produção qualificada para tanto festival, mas é isso. Eu acho que tudo, existe uma autorregulagem das coisas. Né? A natureza funciona assim. Né? Se tem muito castor, eles estão se tornando uma praga, né? A população dos lobos que comem os castores vai aumentar. Né? E aí vão comer tanto castor que vai equilibrar. Funciona assim as coisas. Né? Mas aqui no Brasil a nossa tradição formada desde os portugueses é uma tradição de um certo autoritarismo. Né? Eu sei o que é bom para você.
então você vai fazer o que eu acho que é bom. E não é assim, né? E como a gente tem uma tendência a querer ser paternalizado, o brasileiro tem isso, né? A gente quer um paizão, né? Ninguém quer ser responsável por nada. A pessoa quer receber, né? É grátis, né? Tudo aqui tem que ser grátis. Se você não fizer grátis, a pessoa tiver que pagar R$3, a pessoa não vai, né? Porque não é grátis e tal. Então a gente tem uma mentalidade que a gente aos poucos vai ter que mudar, porque a gente está inserido no mundo. O mundo hoje é uma coisa só, é global, né? E nos outros lugares do mundo não é assim. As pessoas, sabe, não tem almoço grátis. Você tem que, né? As coisas têm que ter retorno financeiro, tem que ter um equilíbrio entre o consumo e a produção de qualquer bem, seja um bem cultural, seja um bem material qualquer. Então a gente vai ter que se adaptar no mundo, a gente vai ter que chegar a um acordo, né, no nosso modo brasileiro de ser, sem descaracterizar que a gente é bacana, a gente é criativo, a gente é bom de música, né? A gente é um povo alegre, a gente não pode perder nada disso, não pode ficar um povo chato, triste, mas a gente tem que se adequar a esse mundo global, né, que tem algumas exigências, né, de desempenho. Hoje a gente está numa crise, aí não tem mão de obra, só tem mão de obra sem qualificação. A gente está importando aí profissionais, engenheiros e tal, do mundo inteiro, médicos, tá todo mundo vindo para cá, porque lá está ruim, né? Na Europa está em crise e tal, está todo mundo vindo para cá, está cheio de executivos, de gerentes, de técnicos, né, do mundo inteiro que vem para cá. E a gente não pode, né? A gente tem que formar as pessoas daqui, a gente tem que ter uma autonomia. Por mais que a gente esteja inserido no mundo global, a gente tem que ter uma autonomia, a gente tem que ter os nossos quadros, esses quadros têm que ser capazes, a gente tem que poder reciclar, né? A gente não consegue falar direito, em termos de intercâmbio cultural, nem com os vizinhos, né? A gente não tem um intercâmbio cultural forte com os vizinhos, fica essa coisa da barreira da língua, né? Eles falam castelhano, a gente fala português e tal. Então a gente precisa começar primeiro a olhar aqui para o quintal, né? Olhar aqui os argentinos, os uruguaios, os chilenos e tal. Então a gente tem muito ainda para andar, o caminho é muito longo, mas eu sou um otimista, eu acho que sempre as coisas... não pode entrar nessa coisa autoritária de, sabe, de achar que você pode obrigar as pessoas a ir ao cinema para ver filme nacional por decreto. Isso não existe, ninguém vai se divertir por decreto, entendeu? Ou o cara tem interesse em ver o filme, vê, gosta e fala para os amigos, vai ver o filme tal que é bom, né? Ou então você não consegue, você não pode encostar uma pistola na cabeça da pessoa e dizer vai ao cinema ver aquele filme, entra aí, né? Não funciona, isso eu não acredito de jeito nenhum. A gente tem que atrair as pessoas, né? O filme tem que ter algum atrativo, tem que interessá-la em algum nível, então é isso, mas eu sou otimista, eu acho que a gente chega lá. Agora sobre Marília, o que você achou bacana aqui? Eu gosto muito dessas cidades todas planejadas, as cidades mais novas, né? Eu conheço bem Londrina, eu fiz alguns filmes lá com o Rodrigo Grota, o Bruno Guerri, então eu conheço bem aquela região que é próxima daqui, né? Estão meio colados aqui. E também é uma cidade até mais nova do que, né? Aqui é 26, lá é 50 e pouco, né? 50 e alguma coisa. E eu gosto dessas cidades novas, né? Primeiro que urbanisticamente é interessante, né? São cidades planejadas, não é uma coisa caótica, né? E segundo que tem, assim, quer dizer, tem esse lado de atrair todo tipo de gente, né? Aventureiros, pessoas de bom, de mau caráter, tem todo tipo de gente, né? Toda nova fronteira atrai um monte de gente de todo tipo, né? Mas, por outro lado, tem um dinamismo também, né? Está tudo meio por fazer, né? Está tudo meio em processo. Então, eu acho muito interessante. A gente está vivendo um problema muito sério, né, no país todo, não só em São Paulo, nem na região sul, que é o fato da educação não avançar. A educação básica não avança. A gente todo ano é avaliado aí pelos órgãos internacionais, da ONU e tal, e a gente está sempre caindo de posição, né? Os governos prometem, não, agora vamos fazer e tal, e os progressos são pequenos, né? Não vou dizer que não exista nenhum progresso, mas os progressos são muito pequenos.
Né? E eu acho que se a gente não resolver esse problema básico da educação, a gente não vai conseguir realizar o potencial todo do país. Né? Eu sempre vejo alguns exemplos de países depois da guerra que conseguiram, só com a educação, né? Eu cito a Coreia do Sul, a Irlanda, né? Países que deram um salto, né? Se modernizaram, conseguiram mudar a face do país, de países de produção agrícola, né? Para países industriais. Você vê os produtos coreanos hoje, né? De eletrônicos, de automotores, tal, é uma potência. Eles fizeram isso em 3 gerações. A Coreia saiu de um país de camponeses, né? Que tinha sido invadido pelos japoneses antes da Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, e hoje são uma potência, só com a educação. Né? E aqui a coisa não vai, né? Aqui, não sei se porque não há interesse por parte dos políticos em educar as pessoas, que quando eles ficarem mais espertinhos, entenderem as coisas, eles não vão votar nesses caras que estão aí, entendeu? Então acho que há uma certa má-fé de deixar as pessoas meio burrinhas mesmo, meio desinformadas, para poder controlá-las melhor. Né? E isso vale para todo o espectro político, ideológico que existe aí, não é privilégio de um grupo, de um partido, de uma ideologia. Todos eles não levam a sério como deveriam levar a educação. Então acho que o grande empecilho em todas as áreas, no audiovisual, nas artes, nas técnicas, na indústria, é isso. A gente já está sem mão de obra especializada, né? A gente já está subutilizando, né? Porque o Darcy Ribeiro dizia isso. Eu fiz O Povo Brasileiro, né? Tive contato muito com o pensamento dele. O Darcy Ribeiro dizia que o Brasil desperdiça a sua riqueza maior, que é a sua gente. Né? É isso, nós somos criativos, nós temos um handicap que poucos países têm. A gente tem uma confluência de culturas, de etnias extraordinária. A gente tem os habitantes originais aqui, né, que a gente chama de índios, mas índios é da Índia, né? Os nativos locais aqui, recebemos da África, né, escravos de uma cultura a qual a gente deve muita coisa culturalmente interessante, né, na música, na culinária. Depois recebemos várias ondas de colonização estrangeira, né? Eu vi aqui tem muito japonês, aqui tem muito espanhol, muito italiano nessa região aqui, né? Que trouxeram a cultura lá do velho mundo e tal. Então a gente tem uma coisa muito rica, até geneticamente. Essa diversidade genética é muito boa, né? Formam pessoas fortes, saudáveis. Você misturar a genética aí é muito bom. Então a gente tem um potencial enorme, mas esse potencial não vai se realizar se a gente não tiver educação básica, né? Inclusive eles estão dando muito mais importância em alguns momentos para a cultura do que para a educação. A educação antecede, né? Isso antigamente o Ministério chamava de Ministério da Educação e Cultura, né? A educação vem antes, né? Qual é a cultura de uma pessoa que não tem educação? Não é nada. Mas vamos ver, eu sou otimista. Eu acho que em algum momento a gente desencanta aí. Agora sobre o Museu dos Dinossauros, o que você achou? Eu achei sensacional. Foi uma experiência chegar ali no prédio onde ia ser realizada a oficina, né? Eu fui com o endereço, né? Eu vi na internet, tinha uma foto ali daquele prédio bonito. E aí eu entrei pela lateral, porque estava tendo alguma atividade estudantil, tinha um monte de estudantes, e estava escrito ginásio, eu não sabia que era uma biblioteca, eu achei que era um colégio aqui. Falei, que estranho, o lugar corresponde ao que eu vi na internet, mas aqui é uma escola, é um ginásio, como é que eu estou aqui, né, procurando as oficinas culturais? Mas aí eu olhei para o lado assim, tinha uma entradinha, aí eu vi que tinha escrito oficinas. Mas ao entrar, quando é a minha surpresa, quando eu olho para a esquerda, e tem 2 salas grandes, com dinossauros e outras espécies de 65 milhões de anos atrás, ali. Aí eu parei, já nem subi, já fiquei por ali, aí apareceu alguém e tal, me apresentou, chamou o William lá, e eu fiquei muito
interessado, porque uma das coisas que eu acho é que a educação ela não se dá só na escola, né? Ela se dá muito na casa e nos ambientes, né? Como os museus, as galerias, né? E falta muito, no mundo inteiro, não é só no Brasil não, mas falta muito incentivar nas crianças, né, o espírito investigativo científico, né? A gente vive hoje uma onda de racionalidade, está cheio de religião maluca aí que toma dinheiro dos coitados, aí o cara entrega metade do salário todo mês para uma igreja, que é pura bullshitagem, né? Fala uma opção de bobagem, uma opção de besteiras ali, né? Faz a pessoa acreditar em demônio, umas coisas medievais, né? Então a gente tem a contradição, o cara fica ouvindo aquele papo de exorcismo, de diabo, chega em casa, liga uma máquina, um computador e usa um sistema sofisticadíssimo com satélite, tá? Então não bate, as coisas não estão batendo, né? Então as crianças precisam despertar o interesse das crianças pela lógica, pela razão, pelo conhecimento, pela ciência, né? Porque a ciência que produziu as câmeras, né? Esse pessoal aí que fica exorcizando, falando diabo, não produz nada, eles só tomam dinheiro das pessoas, não entregam nada, né? E isso está proliferando, né? Na rua principal, uma quadra além da onde a gente estava dando lá a oficina, no ginásio, na biblioteca, tem o maior prédio do quarteirão, é uma igreja aí de uma denominação dessas picareta aí, todo mundo sabe que é picareta, né? E está lá. Está lá. Ele vai fazer o quê? Não pode proibir, é livre. Você então não pode proibir, mas você pode incentivar as crianças a ver que isso não produz nada de bacana, né? Que isso aí não adianta a vida dela, que isso aí, daquele lugar não vai sair nenhuma vacina, não vai sair nenhum medicamento novo, não vai sair nenhum alimento, né? Nada, daquilo ali não sai nada. Então a gente tem que, logicamente, deixar eles lá com as crenças deles. Sou contra qualquer tipo de discriminação, de proibição, mas você tem que mostrar para a criança, né, que existe um outro mundo maravilhoso, né? É um mundo em que você compreende a natureza, você consegue interpretar, né, os fenômenos que acontecem à sua volta, e aí possivelmente ela vai ser uma pessoa mais cônscia, né? Vai ter mais consciência, né? Vai ter uma profissão melhor, vai ter uma formação melhor. Eu acredito muito na educação. Você disser, em que você acredita mais como elemento de transformação da sociedade? Eu acredito na educação, mais do que tudo.